alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, IFMG, UAB. Nós vamos começar a trabalhar com a nossa disciplina de biotecnologia. E esse nome biotecnologia, em alguns momentos, ele pode parecer vago, distante, né? Porque a gente fala de bioprocessos biológicos, tecnologia, lembra um pouco de laboratório, de equipamentos, e fica um pouco vago. Porém, biotecnologia está no nosso dia a dia. Então, quando nós entramos numa farmácia, boa parte dos medicamentos usam processos biotecnológicos para produção. Quando a gente entra num supermercado e encontra um alimento transgênico, ali também tem processos biotecnológicos. E nós estamos inseridos nesse meio da biotecnologia. E há muitos anos, há milhares de anos, quando iniciou a produção de bebidas alcoólicas, de cerveja, e aí a gente sabe que cerveja tem muitos anos de produção, usou a fermentação. O que é a fermentação? É o uso de uma levedura, que é um fungo, para promover a fermentação alcoólica, que tem como produto o etanol, que é o CH3CH2OH. E isso aí permite o desenvolvimento da bebida alcoólica. Nós vamos usar o quê? Um agente biológico, um fungo, para a produção de algo de interesse. Então, estamos usando aí a biotecnologia. Então, a biotecnologia ela está inserida nos nossos espaços, ela está inserida na nossa vida. Então, por isso que é importante nós, enquanto professores, no momento que a gente estiver estudando e ensinando genética, biotecnologia, biologia molecular, a gente tentar sempre aproximar essas disciplinas e os conceitos da realidade, da vivência dos nossos alunos. Porém, o material que nós trabalhamos, o material que eu deixei lá na nossa sala, ele traz uma definição bem ampla de biotecnologia. Então, ele define biotecnologia como conjunto de conhecimento que permite a utilização de agentes biológicos, e aí, quando ele fala de agentes, ele não está falando somente do organismo pluricelular, ele está falando de organismo, ele está falando de células, de organelas, de moléculas, para obtenção de bens ou serviços. E aí nós temos aí um agente biológico na figura que está relacionado à produção, à obtenção de um bem ou um serviço. Então, tudo isso aí é o estudo de biotecnologia, essa disciplina que ela é, na verdade, multidisciplinar, porque ela trabalha com biologia e vários conceitos de biologia e disciplinas da biologia, genética, biologia molecular, microbiologia, que são as bactérias, os protozoários, as próprias leveduras que eu falei agora para vocês, e as disciplinas da tecnologia, computação, engenharia. Então, essa relação dos agentes biológicos com a tecnologia para a obtenção de bens e serviços é que nós vamos estar chamando de biotecnologia. E aí, ao longo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com vários processos importantes no nosso dia a dia. Os transgênicos, que eu falei agora, a clonagem, então, os organismos geneticamente modificados. Então, tudo isso aí é o estudo da biotecnologia que a gente vai tentar aproximar da vivência dos nossos alunos para que desperte interesse nas técnicas e que a gente possa usar dinâmicas interessantes na sala de aula para que facilite o entendimento dessas técnicas e da relação dessas técnicas com o nosso dia a dia. Então, iniciando os processos aí de biotecnologia, nós vamos começar pela tecnologia do DNA recombinante. O que é a tecnologia do DNA recombinante? Primeiro, a gente tem que lembrar aí o que é DNA,
Então, o DNA é um ácido nucleico, né, formado por uma fita dupla, onde eu tenho lá adenina, timina, citosina e guanina, não é isso? Sempre ligando as duas fitas, a adenina está ligando a uma timina, por ligações de hidrogênio, e a citosina está ligando a guanina. Então, o DNA é uma fita dupla que ele é importante porque ele tem a informação genética do indivíduo. Então, quando a gente falar de tecnologia do DNA recombinante, o que é o DNA recombinante? São técnicas que permitem identificar, isolar e multiplicar genes. Então, genes são fragmentos do DNA responsáveis aí pela síntese de um polipeptídeo, uma proteína, um polipeptídeo funcional, uma proteína que vai estar relacionando a formação fenotípica do indivíduo. Então, quando nós usamos técnicas para identificar esses genes, para isolar e que permite também multiplicar esses genes, nós estamos falando da tecnologia do DNA recombinante. Mas isso vai além. Por quê? Porque o recombinante aí é porque a gente tem condição de combinar o material genético de fontes distintas. Então, eu posso pegar um gene que é importante e que eu preciso da aplicação daquele gene, inserir ele numa bactéria. E aí a bactéria, quando ela começar a multiplicar, ela vai multiplicar também aquele gene, que é um gene de interesse. Então, isso que é o estudo da tecnologia do DNA recombinante. E essa tecnologia, ela tem uma ampla aplicação. Essa aplicação vai desde mecanismos de replicação, estudar a replicação do DNA, como estudar a expressão gênica desse DNA, como a produção de vários produtos, como ou de vários componentes, né, como insulina, hormônios, né, o estudo sobre paternidade, nós vamos usar a tecnologia do DNA recombinante. Então, ela tem uma ampla aplicação para a biologia e para a biotecnologia e no nosso dia a dia. Para falar de tecnologia do DNA recombinante, a gente precisa iniciar por umas enzimas que a gente chama de enzimas de restrição. Lembrando aí que toda enzima é uma proteína, as enzimas de restrição também são proteínas, que também nós podemos chamar de nucleases de restrição. Então, o que são essas enzimas de restrição? São enzimas que cortam o DNA. E por que cortar o DNA é importante? Porque cortando o DNA, nós vamos ter condição de isolar o gene e começar a manipular aquele gene. Essas enzimas, elas reconhecem uma sequência específica no DNA, reconhecendo essa sequência alvo, ela vai fazer a clivagem, ela vai fazer o corte dessa sequência. E cortando essa sequência, nós temos como isolar fragmentos do DNA, que vão ser os genes, de interesse e ter condição de manipular dentro da tecnologia do DNA recombinante. Então, tem uma figura aqui, e essa figura traz para a gente, primeiro, um bacteriófago. Então, só lembrando aqui, ó, isso aqui é um vírus, não é isso? E o nome desse vírus é um bacteriófago. Dentro dele aqui, ó, nós temos o DNA. Então, lá na microbiologia, nós já estudamos o ciclo, né, de um vírus, e nós vimos que ele injeta, o bacteriófago, ele injeta o DNA dentro da bactéria, né? Bacteriófago é um vírus que ele ataca bactéria. E aqui está uma bactéria, não é isso? Esse material genético aqui, ele pode desenvolver tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico de replicação aí do vírus. Porém, as bactérias apresentam algumas enzimas de defesa, que são essas enzimas de restrição. O que essa enzima de defesa faz? Ó, então, aqui tá as bolinhas, que são as enzimas de defesa, tá? Essas enzimas de defesa, elas vão atacar esse material genético que foi lançado pelo bacteriófago e vão promover o corte, a fragmentação desse material genético.
sempre a bactéria consegue fazer isso? Não, é uma coevolução. Vai depender do processo biológico que a gente está estudando. Mas ela tem essas enzimas que permitem ela realizar essa fragmentação do material genético inserido aí pelo bacteriófago. Então, essas enzimas que cortam, que são enzimas que já existem nas bactérias, nós chamamos elas de enzimas de restrição, e aí, consequentemente, nós manipulamos, nós trabalhamos com essas enzimas para realizar os cortes que nós queremos naquele material que nós estamos estudando. Então, lembrando aí que a bactéria é uma célula procarionte, por isso que você está vendo o DNA dela aqui, e esse DNA ele não está separado pela carioteca, né, pela membrana nuclear. Então, nós estamos falando aí de uma célula que é uma célula procarionte, que ela não tem um núcleo individualizado. Então, enzimas de restrição são enzimas já presentes nessas bactérias que têm como função realizar o corte do DNA viral e ele realiza esse corte em regiões específicas. Essas são as enzimas de restrição. E aí, nós temos várias enzimas de restrição. Peguei duas ali. Essas enzimas de restrição, elas vão reconhecer regiões específicas no DNA, que são os palíndromos. Veja bem, ó, aqui eu tenho um DNA, e aqui eu tenho, ó, guanina, adenina, timina e citosina. Ó, se eu voltar aqui, essa fita aqui é a fita 5 linhas, 3 linhas, né? Lembrando aí de biologia molecular, se uma fita do DNA é 5 linhas, 3 linhas, a fita, né, paralela, ela é 5 linhas, aqui, não é isso? 3 linhas. Então, veja bem, 3 linhas aqui é a ligação dentro da desoxirribose, não é isso? Que marca que está direcionando a fita de DNA. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, guanina, adenina, timina e citosina, e eu tenho voltando aqui, ó, guanina, adenina, timina e citosina na fita de DNA. Essa enzima, EcoRI, essa enzima, ela corta onde? Entre a guanina e a adenina desse fragmento do DNA. Então, todo DNA que tiver essa sequência aqui, e na presença dessa enzima, ela vem aqui e corta nessa linha verde aqui, ó. Ela realiza esse corte aqui, ó. Então, ela corta e separa a fita. Por isso que ela é chamada de enzima de restrição. Essa outra aqui, ó, a WIND3, né, ela tem essa sequência aqui, ó, adenina, guanina, citosina, timina, né? Lembrando, falei agora para vocês um pouquinho aí, que sempre a timina está ligada com a adenina na outra fita e sempre a citosina está ligada à guanina, que é a mesma coisa. Ó, se essa fita é 5 linhas, 3 linhas, então essa de baixo aqui é uma fita 3 linhas, não é isso? Ó, 3 linhas, 5 linhas. Então, essa enzima, ó, o ponto de clivagem é entre as adeninas, ó. Então, ela corta aqui, certo? E ela pode separar o DNA. Então, quando eu estou trabalhando com DNA, e se eu coloco esse DNA na presença dessas enzimas, onde tiver essas sequências aí, ele vai cortar. Se o gene tiver ali no meio, eu vou ter condição de manipular esse gene e usar a tecnologia do DNA recombinante, que vai ser tão importante para os processos de biotecnologia. Então, aqui tem várias enzimas dessa aí, mostrando que cada enzima tem um local específico de corte. A qual que eu vou usar? Vai depender daquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou manipulando, tá bem? Mas elas vêm dos micro-organismos, então aqui tem um Escherichia coli, né? A enzima é a EcoRI, que está aqui, ó. Isso aqui é o nome do gênero, a primeira letra do gênero, que é Escherichia coli ali, né? Da espécie que está sendo trabalhada. E aqui a linhagem e quando que foi descoberta essa enzima de restrição. E assim segue para todos aí a nomenclatura das enzimas. Então, o que vai acontecer?
Agora, nós vamos construir um DNA recombinante. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, um gene, que é um gene alvo. Vamos pensar que aqui é um gene, esse gene aqui tem uma sequência, né, de nucleotídeos, que é responsável pela síntese de uma proteína específica, que é uma proteína do meu interesse. Em uma ponta do gene, eu tenho essa sequência aqui, ó, guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina, ó, embaixo, guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Se a fita de cima é 5 linhas, 3 linhas, a de baixo, ó, 3 linhas, 5 linhas. Aqui no meio está o gene, ele não demonstrou os nucleotídeos do gene, não, mas o gene está aqui, meu gene de interesse, né? Esse gene vai produzir um RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai para o citoplasma da célula para realizar síntese proteica. E aqui embaixo, eu peguei um plasmídio. Só resgatando aí, quando vocês estudaram bactérias, vocês estudaram que a bactéria é uma célula procarionte e que ela tem um material genético dela, que é o DNA, que esse DNA ele não está presente dentro do núcleo, não é isso? É por isso que ela é uma célula procarionte, porque ela não tem carioteca. Mas além do DNA, que forma o nucleóide, o falso núcleo ali da célula procarionte, ela também tem DNA pequeno e um DNA circular, apesar que o DNA dela também do nucleóide é circular. Esse DNA pequeno dela a gente chama de plasmídio. Esses plasmídios, que são fragmentos de DNA na bactéria, estão relacionados principalmente à defesa da bactéria. Então, a resistência da bactéria, melhor, a resistência a um antibiótico, né, a adaptação dela ali no processo biológico. Então, esses plasmídios são importantes porque são moléculas de DNA, são fragmentos pequenos de DNA. Então, aqui eu peguei um plasmídio, ó, de uma bactéria, olha o plasmídio aqui, e estou aumentando só esse pontinho roxo aqui. Olha o que eu tenho no pontinho roxo. Aquela sequência, ó, GAATTC. Olha a sequência aí, tá? Essa sequência permite a clivagem da enzima de restrição da ECO. Então, se eu colocar essa sequência, tanto do gene alvo quanto do plasmídio, na presença dessa enzima de restrição, ó, o gene alvo vai cortar, olha, ó, cortei aqui, certo? Cortei aqui também, que essa enzima corta exatamente nesses pontos, e o plasmídio, ele também vai cortar, ó. Olha ele cortando aqui, ó. Cortou. Aí o plasmídio separa, o gene alvo ali também separa, ó, gera os pontos de ligação que pode gerar uma complementariedade, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando ocorre esse corte pelas enzimas de restrição, depois esse gene alvo pode ser inserido dentro do plasmídio. E aí, à medida que esse plasmídio for multiplicar, consequentemente, ele vai multiplicar também esse gene alvo que vai estar aqui presente. Aí tem enzimas específicas, chamadas de enzimas ligases, que essas enzimas vão ligar o gene alvo aqui ao plasmídio, e aí eu vou ter um plasmídio com a presença desse gene, né, que é o gene de interesse, que é o gene que eu estou manipulando. Então, o que acontece? Com as enzimas de restrição, eu posso agora pegar o DNA, olhar só a parte específica daquele DNA que eu tenho interesse, realizar o corte dessa parte específica, inserir esse DNA em um outro organismo, como, por exemplo, uma bactéria, né? E aí essa bactéria vai passar a produzir, a gerar RNA mensageiro daquele gene alvo de interesse. Então, o que nós fizemos aí? Nós fizemos uma recombinação, né? Por isso que é chamado de tecnologia do DNA recombinante, tá bom? E para aplicar a tecnologia do DNA recombinante, a gente usa muito a reação em cadeia da polimerase, que é conhecida aí de PCR. Então, o PCR está muito comum aí no nosso dia a dia devido ao Covid-19, né? Que um dos testes para saber se tem Covid ou não é o teste de PCR.
Na verdade, é o teste mais específico, né? Porque você vai visualizar as sequências ali. E o PCR, ele usa uma outra enzima importante, que é uma proteína, né? Toda enzima é uma proteína, que é a DNA polimerase, que é essa enzima bonitona que está no slide aí para vocês. Então, o PCR é uma técnica importante para a gente manipular e fazer o uso da tecnologia do DNA recombinante. Só revisando um pouquinho aí, o DNA é uma fita dupla, não é isso? E essa fita dupla, ela forma essa hélice aqui de acordo com o modelo de Watson-Crick. Então, você tem uma fita aqui, ó, e pareando, você tem uma outra fita de DNA. Lembrando que sempre eu vou ter uma adenina ligada a uma timina, né? E uma citosina ligada a uma guanina. E essas fitas, elas podem se replicar. E essa replicação do DNA, nós falamos com a replicação semi-conservativa. Por quê? Porque quando o DNA ele vai replicar aqui, ó, uma célula vai formar duas células, vai precisar replicar o material genético. Vocês já estudaram mitose e meiose, viram todas as fases, né, da mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né, e assim por diante. E vocês viram que tem uma fase em que a célula não está dividindo, que é a intérfase. Na intérfase, nós dividimos a intérfase em três partes: G1, S e G2. Na fase S da intérfase ocorre a replicação do DNA. E essa replicação ela é semi-conservativa. O que é isso? Olha, eu tenho um DNA aqui, um DNA padrão, e essas fitas se separam. Mas veja, ó, a fita azul vem para um DNA e uma fita azul vem para o outro DNA. E forma uma nova fitazinha aqui, ó, que é a fitazinha vermelha. Mas nesse DNA aqui está conservando uma parte desse DNA, e nesse DNA novo aqui está conservando uma parte desse DNA. Por isso que nós chamamos que a replicação do DNA é uma replicação semi-conservativa. Então, isso aí é o modelo de Watson-Crick, né? O modelo da fita dupla aí de DNA, e a replicação que nós entendemos com a replicação semi-conservativa do DNA. Com isso, pessoal, a gente tem condição de manipular esses processos para gerar a PCR que nós vamos estudar. Porém, a replicação ela é semi-conservativa, mas a polimerização sempre ocorre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Eu mostrei para vocês aí que uma fita ela é 5 linhas, 3 linhas, e a outra fita ela é 3 linhas, 5 linhas. Mas a polimerização, a DNA polimerase, que é a DNA que promove essa replicação aí do DNA, junto com várias outras enzimas, ela sempre polimeriza, né? O que é polimerizar? É colocar os nucleotídeos ali para gerar uma outra molécula. Ela sempre polimeriza no sentido 5 linhas, 3 linhas. Mas aí vem algumas interrogações, né? Mas o DNA, ele é antiparalelo, ou seja, uma fita é 5 linhas, 3 linhas, e a outra é 3 linhas, 5 linhas. Como que ocorre, então, essa replicação nos sentidos dessa fita, sendo que a polimerização ela tem que ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, vocês já viram aí na biologia molecular e na genética que essa replicação ela gera uma fita que é uma fita contínua, né, que a DNA polimerase vai formando, e uma outra fita que é uma fita descontínua. Descontínua por quê? Ó, aqui está o DNA, certo? Aqui está a fita de DNA. Deixa eu marcar aqui. Então, aqui está a fita de DNA, ó. Aqui está uma enzima. Essa enzima que vai abrir na fita de DNA, que nós chamamos de helicase. E aqui, pessoal, tem a DNA, que é a DNA polimerase, que é essa DNA que vai ser tão importante para nós no PCR. Essa DNA polimerase que está aqui, ela começa a produzir uma fita contínua aqui, ó,
sempre no sentido 5 linha, ó, o sentido de produção, ó, 5 linha. Então, lá do outro lado é o quê? 3 linhas, não é isso? Que é antiparalelo. Ó, a outra fita que está abrindo aqui, ela é 3 linhas, ó. Se eu for pegar ela até lá na ponta, ó, ela é 3 linhas, o quê? 5 linhas, tá bem? Então, aqui a DNA polimerase, ela vai caminhando nessa fita, colocando os nucleotídeos aqui, onde tem uma adenina, ela liga uma timina, onde tem uma citosina, ela liga uma guanina, onde tem uma timina, ela liga uma adenina, e assim por diante. E aí, a DNA polimerase, a outra fita que também é produzida no sentido 5 linhas, ó, 3 linhas, olha aqui, ó, no sentido 5 linhas, 3 linhas, essa outra fita, ela é formada de forma descontínua, certo? Ou seja, forma um fragmento, não é isso? Lembrando que aqui, ó, sempre no começo a gente tem um prime. O que é um prime? É aquela região que permite a ligação da DNA polimerase, e a DNA polimerase começa a formar a fita contínua e a fita descontínua, e ela vai formando fragmentos aqui, ó, esses buraquinhos aqui, que são os fragmentos que nós chamamos de Okazaki, que está aqui, ó. Esses fragmentos, depois vai vir enzimas aqui, que vão unir esses fragmentos e vão ligar tudo, de forma em que uma fita de DNA, ó, que está aqui, uma fita de DNA, depois que ela replicar toda, ela vai gerar 2 fitas de DNA. Lembrando que eu sempre estou conservando uma dessas fitas, por isso que a replicação ela é semi-conservativa, tá bem? Aqui, pessoal, dá para a gente fazer vários trabalhos com os nossos alunos lá no ensino médio, tá? Desenhar o processo de replicação do DNA, porque quando eles estão desenhando, eles estão inteirando dessas enzimas que são importantes para esse processo de replicação. Eu já fiz também criação de toda essa forquilha de replicação com massinha de modelar, que também dá para fazer. Então, isso aí desperta o interesse dos alunos na técnica, e depois eles vão ver que essas técnicas tão importantes e são fundamentais para aquilo que eles fazem no dia a dia, ou aquilo que eles estão relacionando no dia a dia, tá bem? Então, essa é a DNA polimerase, tão importante para gerar a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. O que é a PCR? Essa reação que vai permitir com que eu pegue um fragmento de DNA e, a partir do momento que eu faço a PCR, eu posso gerar vários fragmentos, ó, daquele DNA. Então, se eu estiver estudando e eu tenho um pouco de DNA, ó, eu consigo fazer a PCR e gerar vários fragmentos, ó, daquele DNA. E com esse tanto de fragmento aqui, eu posso estudar esse DNA e entender o processo metabólico desse DNA. Então, é uma reação em cadeia da polimerase. Você faz uma PCR, você tem um fragmento de DNA, e aí você quer gerar mais fragmentos desse DNA. Então, você realiza a PCR. Para fazer PCR, o que nós precisamos? De alguns componentes. Primeiro, a amostra de DNA que eu quero replicar, né? A amostra de DNA que eu quero multiplicar, aos primes, que é o iniciador, aquele que permite com que se ligue a DNA polimerase e, consequentemente, a DNA polimerase possa replicar aquele fragmento de DNA que eu tenho interesse. Aos nucleotídeos, porque eu vou ter que formar uma nova fita de DNA. Então, eu vou precisar de adenina, de timina, de citosina e de guanina. Da enzima da DNA polimerase, né, que ela é tão importante para o processo aí do PCR, por isso nós falamos mais dela, e da solução, né, que gera uma solução tampão aí que vai permitir o processo e a reação de todos esses componentes aí que nós vamos estar usando. Então, isso aqui nós vamos colocar tudo no frasco, né? E à medida que a gente colocar isso aí, nós vamos ir para o PCR para realizar essa replicação do DNA. Então, o equipamento que realiza PCR, que a gente consegue replicar o DNA, é o termociclador. O termociclador tem uma figura dele aí. E o que esse termociclador ele realiza?
ele realiza vários ciclos, né, de 20 a 40 ciclos, aí vai depender de quem está manipulando o equipamento, que esses ciclos vai alternando a temperatura para gerar 3 etapas. A primeira é a desnaturação, em que a fita de DNA ela vai separar, né? A gente não tem uma dupla fita ali, de acordo com o modelo de Watson Crick, que eu mostrei para vocês, essas fitas vão se separar, e aí para separar a gente eleva a temperatura a cerca de 90 graus Celsius, né? Então essas fitas se separam. Depois nós precisamos que esses primes se ligam a essas regiões específicas, que é as regiões que eu quero replicar. Então nós vamos colocar os primes específicos para aquela região que eu quero replicar, e aí eu vou diminuir a temperatura dentro daquele equipamento, né? A temperatura primeiro vai a 90, então ela desnatura o DNA, depois a temperatura cai para cerca de 60, 50, 60 graus, e aí vai ocorrer o anelamento, ou seja, a ligação dos primes, ó, e aí nós vamos elevar essa temperatura para 70, 72 graus Celsius, onde vai ocorrer a replicação do DNA, ó. Olha o DNA replicando, ó. Então, aqui, onde eu tinha somente uma fita de DNA, ó, agora eu já tenho 2 fitas de DNA usando aquele equipamento. Então, se eu tenho uma pequena quantidade de DNA que eu quero manipular, o PCR permite com que eu faça um banco daquele DNA, que eu gere mais DNA por replicação. Para isso, eu tenho que ter, né, todos aqueles componentes que eu mostrei para vocês, tá bem? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter lá a repetição, né, desnaturação, anelamento e depois a extensão, que é a formação de novas fitas de DNA. Isso vai repetir, igual eu falei, de 20 a 40 vezes, para que eu tenha aquele DNA que eu estou querendo manipular dentro da minha análise do estudo de biotecnologia, tá? Usando o quê? Um equipamento aí, que é o termocirculador, que a gente faz um processo que a gente chama de PCR, tá bom? E aí, depois, eu posso fazer uma eletroforese em gel para verificar realmente se aquela PCR minha replicou, né, aquele fragmento de DNA que eu estava querendo. Então, aqui eu queria esse fragmento de DNA do indivíduo, né, que é uma eletroforese, e aí aqui eu estou mostrando, ó, que realmente eu tenho replicado aquele material. E aí sim eu posso estudar, né? Eu posso manipular esse material, eu posso gerar organismos geneticamente modificados, eu posso fazer isso para interesse da biotecnologia, tá bem? Então, resgatando aí, nós estudamos hoje um pouco sobre essa introdução do que é a biotecnologia, a tecnologia do DNA recombinante, né, que a gente precisa compreender bem essa tecnologia, porque a gente pode modificar os indivíduos com essa tecnologia, e o PCR, que é tão importante para que a gente possa multiplicar os fragmentos de DNA e aí, consequentemente, de genes que eu preciso para estudar e para manipular dentro da biotecnologia, tá bom? Um abraço para vocês aí, bom estudo, fiquem com Deus.